Bem, primeiramente, antes de apresentar meus cálculos, eu fiz um experimento. Esse experimento, né, de puxar uma certa distância e ver o que acontece quando a gente solta, né? Nessa primeira situação aí, eu simplesmente puxei um pouquinho, o sistema oscilou, sem o objeto de dentro se deslocar, né? Como se fosse apenas um corpo com a massa igual à soma das massas do objeto e do recipiente. Agora depois eu peguei um deslocamento maior e aí a gente pode ver uma coisa interessante, porque aumentando aquele deslocamento anterior pode acontecer o seguinte: em um certo ponto o recipiente ele pode acelerar mais do que o objeto e aí isso causa o descolamento entre eles, né? Eles perdem não só perdem um contato, como eles acabam se movendo com acelerações diferentes. E aí eles ficam com a distância entre eles relevante. Porque também pode acontecer de perder o contato, mas eles ficarem ali coladinhos, sem haver normal. E é isso que a gente vai discutir na minha resolução. Bem, agora vamos à resolução do problema que foi proposto aí pelo desafio do Queda, né? Pelo Felipe. Vamos lá. Bem, o nosso problema é o seguinte: qual é a deformação D para que o bloquinho de massa M perca contato com o recipiente de massa E em seu ponto de altura máxima? Então, o que acontece é que a gente vai pegar esse bloquinho aqui, vai puxar uma distância D da posição de equilíbrio, que é essa aqui agora. A gente vai puxar uma distância D assim, depois soltar. Quando soltamos, ele vai oscilar. E nessa oscilação, ele atinge um ponto de altura máxima. E a grande questão é, nesse ponto de altura máxima, nós queremos, nesse problema, que a normal seja nula. Ou seja, que ele esteja na iminência de descolar do recipiente de massa E, ou seja, de perder o contato. Bem, então para isso eu fiz uma análise utilizando as leis de Newton para entender o que acontece com as como é que estão as forças nessa situação inicial, né? Em primeiro tá lá força resultante igual a zero, na situação em que assim, a gente simplesmente liga o conjunto de massas à mola e deixa lá solto. Essa situação que eu estou analisando aqui, que eu considerei como início, né? Aqui a gente tem o seguinte: a massa M encontra-se sobre a ação do peso, que é mg, e uma normal com um recipiente, né? E como a força resultante do sistema todo é nula, a gente conclui que esse peso mg tem que ser igual a normal, né? Pela primeira lei de Newton, já que está tudo em repouso, força resultante igual a zero. Aí, passando agora a analisar o recipiente, a gente tem uma força elástica para cima contrária ao peso do recipiente mais a normal, que é a normal trocada entre esses dois corpos. E daí a gente tem o seguinte: força elástica é igual a mg mais n. Só que como a normal é mg, a gente conclui o seguinte, que a força elástica é justamente o peso do sistema todo. E com isso, a gente encontra que a deformação da mola para que ela sustente o sistema nessa situação é justamente o peso do sistema pela constante elástica. Considerando, claro, a mola ideal, a constante elástica é sempre a mesma e tal. E aí, esse é um resultado interessante que a gente usará depois no final. Bem, eu também analisei
o que eu chamei de fim, que seria um estado em que há a altura máxima da oscilação, né? Nessa situação, a gente tem o seguinte: como a altura máxima, a gente vai ter que a velocidade do conjunto é nula, né? Porque se a altura é máxima, ele não vai subir mais, ele vai passar a descer. E com isso, nesse problema, a gente quer saber a distância de modo que nessa situação de altura máxima não haja normal, ou seja, o, o recipiente perca contato, o objeto de dentro perca contato com o recipiente, né? Que é sinônimo de dizer que não há normal. E aí, a gente tem o seguinte: analisando o objeto de dentro do recipiente, a gente teria apenas o peso atuando, já que não teria normal, né? Enquanto que no recipiente nós teríamos uma força elástica e também o peso para baixo. Agora vem uma grande questão: força elástica está para cima, está para baixo? Como é que está essa força elástica? Bem, num caso limite, onde a gente puxa uma distância e o conjunto não descola, ou seja, apesar de lá em cima a normal ser zero, eles sempre se mantêm juntinhos com a mesma velocidade a todo instante, tal, a mesma aceleração, a gente vai ter o seguinte: a força elástica precisa ser nula. Por que isso? Vamos lá. Bem, se a gente considera a força elástica não nula e para baixo, a segunda lei de Newton garante para a gente o quê? Que a aceleração do recipiente, que é a emissão, vai ser g mais alguma coisa. E com isso, a aceleração dele vai ser maior do que g e, portanto, maior do que a aceleração do emíon, que está só com o peso atuando sobre ele, né? E isso contraria a situação limite, que é justamente onde eles têm a aceleração justamente iguais em todo o percurso, né? E se a gente considera a força elástica diferente de zero e para cima, a gente vai ter que a aceleração do recipiente vai ser g menos alguma coisa, ou seja, vai ser menor. E com isso, novamente, nós teríamos uma contradição à suposição que fizemos de que, no caso limite, teria acelerações iguais em todo o percurso, né? Então, a gente acaba concluindo que, nessa situação limite, a força elástica tem que ser zero, porque ela sendo zero, esse termo some e a aceleração do emissão, em ambos os casos, vira g, junto com a do mzinho. E também a normal é zero. Ou seja, essa situação limite, se a gente puxar uma distância um pouquinho maior, ele já iria descolar mesmo, no sentido de, não no sentido de perder contato, mas no sentido de haver uma distância entre eles, haver uma distância entre o objeto e o recipiente, porque nessa situação, como a normal aqui é zero, há perda de contato, mas eles se mantêm juntos ainda. Sem normal, eles continuam mantendo juntos, com a mesma aceleração, velocidade e fazendo os mesmos deslocamentos. Bem, aí depois a gente vai ter o seguinte: como calcular essa distância? A gente já sabe que a altura máxima vai ser justamente no ponto em que a força elástica vai ser nula. Então, aí a gente pode usar a conservação da energia mecânica. E com isso a gente tem o seguinte: no início, considerando esse ponto aqui de altura igual a zero, a gente teria apenas energia potencial elástica no sistema de energia mecânica, pois o conjunto está inicialmente em repouso e também
Agora há uma pequena diferença desse início para o início de cá, pois o início daqui não tem o deslocamento. Eu não fiz o deslocamento ainda, mas o início daqui eu fiz o deslocamento e com isso eu dei mais energia potencial elástica para o sistema. Aí a gente teria o seguinte: aqui só energia potencial elástica, e aqui no fim, com altura máxima, velocidade também é zero, então a energia cinética é zero, assim como aqui. Como a força elástica vai ser nula, a deformação da mola também é nula, e consequentemente a energia potencial elástica vai ser nula. Logo, aqui nesse estado final, a gente teria apenas energia potencial gravitacional, devido a essa altura que o sistema atingiu. E aí, com isso, a gente vê o seguinte: nessas continhas aqui, a energia potencial inicialmente, potencial elástica inicialmente é igual a potencial gravitacional final, e a gente acaba cancelando algumas coisas aqui, cancela D mais ΔX com esse quadrado, e nós achamos que D mais ΔX é 2 vezes Emão mais Eminho G sobre K. Agora, interessante é que esse negocinho aqui, Emão mais Eminho G sobre K, é o peso do sistema pela constante elástica, que a gente achou anteriormente que era a distância que a mola se distendeu justamente para sustentar o peso. Então, o deslocamento é 2 vezes essa distância. Na verdade, o deslocamento mais essa distância é 2 vezes a distância. Então, o deslocamento é justamente essa distância. Ou seja, nós chegamos a esse resultado aqui, que é um resultado lindíssimo. Ó, filé, chuchu beleza. Pô, que negócio lindo, velho. Porque, tipo assim, o que você precisa deslocar para que ele quase descole é justamente o que a mola deslocou para sustentar eles. A física é linda, viu? Beleza, essa aqui é a minha resolução. Eu espero que esteja show de bola aí. Espero que tenha gostado. E é isso aí. Tchau, tchau.